o programa ABC Mamãe e Bebê, onde eu, você, todas as mães tiram todas as dúvidas que a gente tem em relação aos pequenininhos. São muitas, né? Muitas de verdade. E para isso, profissionais qualificados para ajudar a gente aí a solucionar todos os problemas dentro da casa da gente, acessando a internet, não é, doutora Luciana? Odontopediatria. O que faz odontopediatria? O odontopediatra, ele é o responsável por cuidar da saúde bucal, tanto de crianças como de bebês que tenham ou não dentes e até mesmo de gestantes. A gente cuida da saúde bucal também de gestantes, é muito importante salientar isso. E por que da gestante? Hoje em dia já é sabido, tem muitos estudos que indicam que problemas periodontais, o que são problemas periodontais? São problemas de gengiva. Eles são causadores até de partos prematuros ou até mesmo de bebês que nascem com baixo peso e também de pré-eclâmpsia. Então é muito importante que a gestante cuide da sua saúde bucal no pré-natal também. A falta de saúde bucal vai muito além, né, do que os dentes. Sim, é o que a gente sempre fala, é o lema da odontologia, a saúde começa pela boca. Agora tem assim, a criança com o dedinho na boca, não tira de jeito nenhum, a gente não sabe a causa, se não se expressa, não fala, não sabe se está machucando, se é falta da chupeta, o que acontece? Seguinte, criança com o dedo na boca, a primeira coisa que a mãe ela tem que fazer é tentar introduzir a chupeta. Eu sei que é meio maluco um dentista falar isso, né? Mas a gente pede geralmente para introduzir a chupeta, que é muito mais fácil de tirar a chupeta do que o dedo. E a gente tem que sempre olhar a causa do porquê que ela está com o dedo na boca. Às vezes é uma carência, às vezes é uma ansiedade. Então a gente tem que prestar atenção em relação a isso. A gente não tem que ver que a criança, a primeira coisa que ela aprende quando ela nasce é o movimento de sucção. Então é aquela coisa de aconchego da mãe, de colocar no colo, de amamentar para ela, aquilo lá calma, aquilo lá é uma ligação. Então às vezes o dedo substitui aquilo, ela lembra daquilo. Então a gente tem que ver realmente o que está acontecendo em volta, não só analisar a causa, isso, né, doutora Luciana? Isso. É o mais importante, né? Tem que sempre analisar a causa. Eu acho que muitas mães têm essa dificuldade, eu tenho, a saúde bucal do bebê, porque muitas vezes eles não deixam a gente, né, escovar o dentinho, ou mesmo assim, antes mesmo, só na gengiva, antes de ter o dentinho também tem que fazer uma massagem. Sempre. Antes mesmo de nascer o dente, é interessante a gente limpar, nem que seja com uma gaze úmida, ou às vezes uma fraldinha úmida limpa, ou até mesmo uma dedeira, que é aquelas escovinhas de silicone que põe no dedo, acolchoada, pode colocar junto uma gaze, para retirar o excesso, o acúmulo de leite, que fica parado geralmente em língua e bochecha. É interessante tirar isso, tá? Assim que nascem os primeiros dentes, a gente também começa a utilizar uma dedeira, ou às vezes até uma escovinha, que tem próprias hoje para bebês, são muito interessantes. A gente tem que começar a introduzir essa higienização desde pequeno, para a criança ir se acostumando. Se a gente não começa desde pequeno, a criança não se acostuma e começa a virar uma guerra. A criança ela começa a gritar, ela não quer que ponha a mão, ela não quer que faça nada. Então a gente tem que começar desde pequeno. A gente tem que ter a consciência de que criança é hábito. Então, se a gente introduz um hábito logo de pequeno, a gente vai ter uma tranquilidade sempre. E é bacana também a gente escovar os dentes junto com a criança. Sim, sempre. É muito importante, porque a criança vê você escovar os dentes. Você pode dar uma escovinha para ela pode ir brincando, mas você tem que ter a consciência que depois disso, você que tem, a mãe tem que escovar o dente. Não adianta deixar só a criança escovar. Bacana. Doutora, tem alguma escova específica para criança? A gente tem os modelos infantis, com bichinhos e tal, mas tem alguma que é melhor do que a outra? Não, hoje em dia, eu sempre falo para as mães, eu não falo nem de marca, nem nada. Hoje em dia é interessante só ver aquelas que são apropriadas para a idade. Então, a gente sempre tem que estar prestando atenção em relação a isso, tá? Tem algumas para bebês que vem junto um pouco maior, que vem uma pequenininha, que geralmente a gente dá para criança brincar, e outra que tem um cabo um pouco maior, que é para a mãe segurar. Fica às vezes até mais fácil de você pegar na mão e segurar e escovar o dente da criança, porque é o que eu te falei, não adianta a criança escovar, a mãe tem que ir lá e tem que escovar. E outra coisa, doutora, também eu tenho essa dúvida. Na hora de escovar os dentes, a criança geralmente ela não deixa escovar os dentes de trás.
Para escovar esse dente de trás, mesmo que os dentes estejam maiorzinhos, pode usar a dedeira de silicone? Você pode tentar com a dedeira, tem que ver se a criança não vai morder seu dedo, né? É verdade. Mas você pode sim escovar com a dedeira, pode utilizar a dedeira se você achar que é mais fácil. O importante é limpar. Então, o que ficar mais fácil para você? Às vezes na hora do banho, tem muita mãe que prefere escovar junto enquanto a criança está tomando banho. O que ficar mais fácil? O que as mães têm que ter em mente é que tem que fazer a higienização. Principalmente bebê tem que fazer a higienização pelo menos uma vez por dia. Crianças pequenas, comeu, escovou os dentes, é um hábito, você tem que introduzir esse hábito. A gente não pode esquecer disso. Para 0 a 3 anos tem uma pasta de dente específica. Então, hoje em dia mudou muito. Antes a gente falava que bebês só podiam usar pasta sem flúor. Hoje em dia isso daí caiu por terra. Saiu um estudo da Unicamp até que mudou isso. Então as pastas com flúor não causam fluorose e as pastas sem flúor, elas não protegem o que deveriam da cárie. Então, o que a gente faz? A gente introduz a pasta com flúor mesmo para bebês, mas a gente introduz de um jeito diferente, colocando como se fosse um grãozinho de arroz cru na pasta e escovando. Isso não vai causar fluorose, não é isso que vai causar. Então, podem ficar tranquilos. A fluorose, o que é? É um excesso de flúor que causa, às vezes, algumas manchas amarronzadas nos dentes, tá? Pela má formação do esmalte. E isso tem que ter uma grande ingestão de flúor para acontecer, coisa que nessa quantidade de pasta, mesmo se a criança engolir, não vai causar, não tem problema algum. Doutora, eu já vi alguns casos de criança com aquelas manchinhas brancas no dente, que já nascem assim, os dentes começam a nascer todos dessa forma. Sim, tem manchas brancas, a gente tem várias causas, tá? Pode ser desde uma má formação de esmalte até mesmo o início de cárie. A cárie ela começa com uma mancha branca, mas a mancha branca da cárie ela já é um pouco mais opaca, ela é um pouco diferente de uma mancha, por exemplo, de um desenvolvimento errado do esmalte. Então, a gente tem que analisar, ver direitinho as causas do que são essas manchas brancas. Não é para se desesperar, meu filho tem mancha branca, ele tem cárie. Não, às vezes pode ser uma formação que a gente só acompanhando, não tem problema algum. Agora, mamãe, olha só como é importante escovar os dentes das crianças desde pequenininho. Imagina um canal para uma criança pequenininha. O dente de leite, ele tem raiz? O dente de leite, ele tem raiz. Nenhuma mãe acredita, porque toda vez que o dente cai, cai sem a raiz. Mas ele tem sim raiz, tá? O que acontece? Quando a gente começa a perder, quando a criança começa a perder os dentes, o dente permanente ele vai subindo e ele vai destruindo, vamos dizer assim, a raiz do dente de leite. Aí o dente de leite cai, ele fica mole e cai. Então, por isso, toda vez que ele cai, tá sem raiz. Né? Então, o dente de leite ele tem raiz e sim, a gente faz canal nos dentes de leite. A gente tenta manter o dente de leite na boca o máximo possível. A gente tem, ele não serve só para ficar bonito, só para comer, ele serve também para estética, para guardar um espaço para o dente permanente, para quando nascer. Então, o dente de leite ele tem inúmeras funções. Por isso que é muito importante a gente sempre manter o dente de leite na boca. Agora, doutora, eu sei que toda mãe tem essa dúvida, que é dicas importantes. Daquelas dicas que vão ajudar a gente no dia a dia, a doutora tem? Se for em relação à escovação, ver um horário que fique melhor para você, que fique fácil, que nem eu falei, o horário do banho, se for fácil para você introduzir a escovação, faça isso, é interessante. É importante criar um hábito? Por exemplo, um horário, né? Então, depois do almoço, uma vez à tarde. Sempre é importante os horários, não só para higienização bucal, mas para outras coisas. A gente tem que introduzir o horário. Então, a criança ela vai saber, esse já é horário, eu acabei de comer, a gente vai escovar os dentes. Se você introduzir isso, é direto que vai acontecer, é automático, é natural da criança fazer isso, fica muito mais fácil. Doutora, tem muita gente que tem medo de dentista, né? Os adultos, principalmente. Sim. Será que, de repente, não é porque a mãe nunca levou quando pequeno ao dentista? Demorou? Ou só levou quando teve um problema, não costumou fazer a prevenção? Antigamente, os adultos hoje em dia eles têm medo porque antigamente a odontologia era um pouco diferente. Hoje em dia a odontopediatria ajuda muito a mudar isso. Os odontopediatras são mais
vamos dizer, tem mais jeito, é a parte psicológica. Eu acho importante levar as crianças para não transmitir também esse medo. Os pais não podem transmitir esse medo para a criança. Às vezes as crianças ela têm medo também do dentista porque o pai, a mãe tem medo. Então eu acho que levando cedo a um odontopediatra, com toda a psicologia, toda a calma, esse medo some. Até para os pais também esse medo some. Doutora Luciana, todo mundo tem essa dúvida. Leite materno, da cárie. Leite materno é um leite como qualquer outro. Ele azeda, ele vai dar cárie, normal. Eu quero deixar bem claro, o leite materno é um alimento mais importante para os recém-nascidos, de crianças de 0 a 6 meses. Tem que ser aleitamento materno exclusivo e de acordo com a recomendação da OMS é até 2 anos. Não estou cortando leite, quero deixar bem claro. Mas o que a gente tem que fazer é sempre que depois de amamentar, cuidar da higiene bucal do bebê ou da criança. Ou escovar, ou passar uma gaze úmida para retirar o excesso quando é muito pequenininho. Mas a gente tem que ter a consciência de que causa cárie, assim como qualquer outra coisa. Agora, doutora, e a criança que amamenta no meio da noite? Não tem jeito. A gente, então, O que vai fazer? O ideal é que não se associe nunca o dormir com o amamentar. Então, lógico que no começo a criança ela acorda, geralmente 2 a 3 horas para amamentar, isso no começo. Depois de um tempo ela começa a dormir a noite inteira, seria o ideal. Se a criança ela prolonga, ela quer mamar sempre à noite, o ideal é começar a trocar isso. Às vezes a gente até pede para, em vez de dar o leite, dar um pouco de água, ou às vezes até trocar. Se a mãe acorda para ir sempre para cuidar da criança durante a noite, trocar. Pede para o seu marido ir, seu marido também precisa ir, precisa cuidar da criança, né? Então, para ele ir, porque às vezes trocando... Muda o hábito. Muda o hábito, às vezes ele vê, não é assim, né? Não dá, com esse eu não posso, não dá para mamar, não dá para fazer banho, então ele acaba dormindo. Então é um hábito, às vezes, só da criança. Agora, qual a primeira vez que eu devo levar meu filho ao dentista? O ideal é que a gente leve perto dos 6 meses, que é quando nascem os primeiros dentes de leite. Sim, para a gente passar toda uma orientação de escovação, às vezes até de alimentação, a gente consegue introduzir isso para a mãe. E o crescimento dos dentes, doutora? Isso vai variar muito de criança para criança. Assim que ele rompe a gengiva, isso varia até ele terminar a erupção dele. A gente sempre fala que hoje em dia a gente não liga para a idade. Tem crianças, às vezes, com 1 ano e não tem nenhum dente na boca. O que a gente liga mesmo é para a sequência de erupção dos dentes. Isso é muito importante, a gente vê a sequência correta. Se tem uma quebra muito importante nessa sequência é porque tem algum problema aí envolvido. Às vezes, que analisar. Tem que analisar, às vezes um dente a mais, às vezes a criança não tem o dente mesmo. Agora, doutora, às vezes um bafinho, um cheirinho diferente na boca da criança. Pode ser dente, pode ser outro problema? Pode ser dente, sim, mas também a gente tem que analisar muito bem. Se a criança ela não tem nenhum problema no dente, nenhuma cárie, nada, pode ser às vezes algum problema de estômago, alguma falta, não toma tanto líquido, às vezes algum resíduo, às vezes até na língua, às vezes de não escovar muito bem a língua. Seria interessante não só procurar o dentista, mas às vezes um pediatra para ver tudo isso. Sangramento na gengiva. Não é comum em criança. Criança geralmente não tem gengivite. Criança só tem gengivite assim, 7, 8 anos, começa a ter mais uma gengivite, está trocando os dentes, é aquela criança que fica um pouquinho mais difícil para escovar, aquela coisa. Se está sangrando, tem alguma coisa errada. Tá? Às vezes é porque está na guerra para escovar o dente, às vezes machuca, então a gente tem que sempre introduzir o hábito de escovação cedo para não ter essa briga para escovar e também usar escovas infantis que são super macias e com calma. Não adianta forçar. Por isso que é importante a mãe também escovar o dente da criança, né? Para ensinar. A criança ela não tem a coordenação motora para escovar, então a mãe precisa ajudar a criança a escovar sim. Agora, doutora Luciana, eu quero dicas. Eu gosto de dicas para ir facilitando a vida da gente em casa. Sim. Primeiro, transformar
a escovação numa brincadeira, né? Sim, sempre. Eu sempre, quando um paciente meu chega no consultório para fazer a prevenção, eu sempre brinco, vamos dar o brilho das estrelas, vamos deixar o dente que nem o do Hulk, vamos deixar, olha, a princesa, ela escova os dentes. A gente usa sempre esses métodos lúdicos, é interessante a mãe ver isso, utilizar de desenhos. Hoje em dia a gente tem vários desenhos que mostram a ida ao dentista, levar o dentista também para a gente mostrar. A gente tem brinquedos, a gente pode conversar com a criança, ilustrar para a criança. Eu acho isso muito interessante, é sempre métodos lúdicos, isso ajuda muito. Falando em dica, a dica também é o consultório, todo preparado, Sim. com bichinho. Sempre. O odontopediatra, ele é especialista em atender a criança, então ele tem toda essa facilidade, ele tem que chegar na criança, tirar esse mito, esse medo de dentista que às vezes, sem querer, os pais colocam, falando, se você não se comportar, eu vou levar lá, vou pedir para tirar seus dentes, porque tem pai que infelizmente fala isso. Então a gente precisa começar a tirar esse medo da criança já desde casa, e mesmo no consultório, a gente para ter uma abertura com a criança, então a gente tem os bichinhos, a psicologia, a gente usa tudo isso, sim. Doutora Luciana, adorei. Tem mais alguma dica especial para a mamãe? Algum recado importante que a mamãe não pode esquecer de fazer em casa? Escove os dentes dos filhos, não deixem eles só escovar. Vocês têm um papel muito importante. E calma, muita calma, que mesmo com brigas, se torna um hábito e vai dar certo. É calma. A prevenção sempre é o melhor caminho. Prevenção sempre é a melhor coisa. Quero contato, doutora Luciana. Pode passar o telefone. Bem, meu telefone do consultório é 2028 3310. Estou à disposição. Vocês podem ligar, podem marcar consulta, a gente conversa, podem ficar tranquilas. Obrigada, doutora Luciana. Esse foi o ABC Mamãe e Bebê. Eu peço para você entrar em contato com a gente, hein? Através da nossa página no Facebook, ABC Mamãe e Bebê, ou também pelo e-mail, onde você pode mandar suas questões, sugestões, opiniões e aquelas dúvidas que toda mamãe tem, tá? É só entrar em contato através do contato@mamãebebê.com.br, certo, doutora? Certo.